somos o grupo 5, Bruno, Johnny e Guilherme, e vamos apresentar o projeto final de controle de sistemas lineares 2. Esse último projeto visa aplicar os controladores P&D, atraso e avanço de fase e realimentação de estados à planta G de S, que é igual a 230 dividido por S, vezes S mais 5 e S mais 11, com o objetivo de reduzir o instante de pico para um valor que seja menor que 0,5 segundos, um sobressinal que não ultrapasse 15% e que melhore o erro em regime permanente. O controlador PD. Os prós dele é ele permitir o projeto de respostas transitórias inatingíveis por meio de ajustes de ganho simples, e as especificações de resposta transitória e de erro de estado estacionário podem ser atendidas separadamente de forma independente. Ou seja, você pode primeiro projetar o PI e depois projetar o PD e juntar os dois, ou fazer o inverso, que o resultado vai ser o mesmo. E o contra dele é que ele é limitado às respostas que existem ao longo do lugar geométrico das raízes. Aqui nós temos a resposta do sistema não compensado. No gráfico de amplitude aqui a gente pode observar um sobressinal que se aproxima de 1,3, e no eixo do tempo a gente pode observar um tempo de pico de aproximadamente 1 e um tempo de acomodação que ultrapassa 3,5. Aqui nós já temos o sistema com compensação PI, aquele que a gente aloca um zero, baseado nas contribuições angulares dos polos. Aqui nós podemos observar uma grande melhora no tempo de acomodação, apesar da escala estar diferente. Aqui a partir de 1,2 a gente observa que já se acomoda. Um sobressinal menor que 1,2 e um tempo de pico bem inferior, de 0,4, que já está dentro dos critérios. Aqui nós temos o sistema com compensação PID, o qual se assemelha bastante com o PI, a resposta. A gente pode observar aqui um pequeno ajuste fino no tempo de acomodação. Então, eu sou o Guilherme e vou estar falando sobre compensador por atraso de avanço de fase. As características desse compensador são que eles são mais simples de se implementar matematicamente, é mais fácil fazer as contas para ele, porque não depende tanto de geometria como o por local das raízes, porém isso não faz muita diferença usando o MATLAB. Ele é mais difícil de cascatear vários compensadores usando o método de frequência, porque é difícil manter os requisitos necessários de projeto cascateando vários compensadores. Por esse mesmo motivo, pode ser que você precise refazer o projeto várias vezes para conseguir satisfazer os seus requisitos de projeto. Além de ser mais fácil de calcular, ele é também mais fácil de garantir um erro em regime permanente, pois o seu compensador não afeta, o de avanço e atraso, não afeta o ganho final da planta. Então aqui a gente tem a nossa planta que a gente trabalha do nosso problema. Eu vou dar um ganho de 30 para melhorar o erro em regime permanente do meu sistema. Aqui está a resposta sem eu ter dado o ganho de 30 ainda. Eu vejo que eu tenho um sobressinal de 30% e 0,88 de tempo de pico. Eu quero que esse tempo de pico caia pela metade, para 0,44, e que meu sobressinal seja de 15% no máximo. Aqui eu tenho a resposta dele, caso eu dê o ganho, o sistema se torne instável, mas eu posso corrigir isso usando o compensador de atraso de fase. Aí aqui está o nosso amortecimento. Eu vou usar a fórmula usando o sobressinal de 15% para encontrar o nosso amortecimento, que vai ser 0,51. Aí eu vou usar esse amortecimento para encontrar a margem de fase necessária que a gente precisa aqui, que vai ser 53 graus de margem de fase. Aí aqui está o diagrama de Bode, já com ganho de 30. Aqui, nojeira. A gente pode ver que a gente tem uma margem negativa de menos 42, que é o que está causando a instabilidade. Aí eu escolhi esse ponto aqui de 9 radianos como seu ponto de margem nova. Eu escolhi esse ponto após algumas tentativas que não deram certo, como eu disse anteriormente. Aqui nesse ponto deu certo. Como o nosso compensador de atraso tira 5 graus, a gente tem que adicionar esses 5 graus mais 73 para a gente conseguir chegar no que a gente precisa, que é os 53 graus de margem de fase. Aí aqui está a função de transferência do compensador de avanço e atraso. O gama
seria o alfa e o beta do compensador de avanço e atraso, respectivamente. Como a gente sabe que o gama é 1 sobre beta, a gente pode achar esse beta através dessa fórmula aqui. E o nosso beta vai ser 0.0372 para 78 que a gente precisa de ângulo aqui no nosso ponto 9 radianos. Agora, para a gente projetar nosso compensador de atraso, vai ser o que vai ser projetado primeiro, porque ele é menos relevante para o resultado final. Ele vai garantir a estabilidade do sistema sem alterar o nosso ganho, porém ele não vai afetar muito nosso resultado final. A compensação vai ocorrer no compensador de avanço. Aqui a gente tem o compensador, para garantir que ele já tenha magnitude constante quando ele chegar no nosso ponto de 9 radianos, a gente vai projetar a frequência superior dele para uma década anterior antes, que vai ser o 0.9. Aí, usando lá a fórmula da função de transferência do compensador de atraso, a gente sabe que o nosso zero vai ser o 0.9 e o nosso polo vai ser o beta vezes esse nosso zero. Aí a gente tem a fórmula do nosso compensador de atraso. A gente pode ir para o projetar o compensador de avanço. O compensador de avanço vai fazer a contribuição de 78 graus que a gente precisa nos 9 radianos. Para encontrar a sua frequência inferior, a gente vai utilizar a função de frequência máxima, que é essa aqui. Sabemos que o valor de beta com frequência máxima em 9 radianos, a gente vai conseguir encontrar que 1 sobre t vai ser igual a 1.735. Essa vai ser a nossa frequência inferior e o zero do nosso compensador. Aí a gente vai ter aqui a fórmula do nosso compensador de avanço. O nosso polo vai ser o nosso zero dividido por beta e o nosso gama vai ser 1 sobre beta, como a gente viu antes. Aí o nosso compensador de avanço vai ter essa carinha aqui. Aí esse aqui é o nosso compensador completo, com tanto a planta inicial, o ganho, atraso e avanço. Aí aqui está o meu diagrama de Bode para o sistema já compensado. A gente vê que a gente tem uma margem de 51, não é o 53 que a gente estava olhando, mas é muito próximo, o suficiente para garantir nosso sistema funcionando. E aqui está a resposta do sistema, onde a gente vê que nosso sobressinal é ali 14,4%, abaixo do que a gente queria, e o nosso tempo de pico também está abaixo do que a gente queria, que é 0,4, deu 0,3, só que o computador continua lento. E esses são os principais problemas que a gente tem com esse computador, que é trabalhar com a largura de banda dele para garantir que ele seja mais rápido. Aí você tem que ficar tentando muitas e muitas vezes para conseguir garantir todas as características. Como aqui a velocidade de assentamento não era uma das prioridades, eu não tentei melhorar ela. Mas para fazer isso a gente tem que tentar alterar o ganho ou reprojetar o nosso controlador. Bom, agora eu vou apresentar parte do projeto do nosso exemplo por realimentação de estados. Achando as equações de espaço de estados da nossa equação diferencial, né, do problema, a gente tem aqui a matriz A, a matriz B e a matriz C. Primeiro de tudo, nós temos que verificar a controlabilidade do sistema, achando a matriz de controlabilidade e tirando sua determinante. Se ela for igual a zero, quer dizer que o ranking da matriz não é completo, então a matriz não é totalmente controlável. Se o determinante da matriz C, a matriz de controlabilidade, for diferente de zero, então quer dizer que a nossa matriz o ranking da nossa matriz é completo e o sistema é completamente controlável, como é o nosso caso. Aqui o diagrama da realimentação por espaço de estados, né? Nós temos que o nosso novo A, quando a gente insere essa realimentação K, vai ser A menos BK. Aí, tirando a determinante disso, de SI menos A menos BK, nós temos a nossa equação com os ganhos que a gente vai obter, né? Multiplicando aqui, fazendo e tirando a determinante, a gente tem essa equação aqui. No método lugar das raízes, a gente acha os polos desejados, que vai ser 4,61 mais ou menos 7,64J e 55,7. Multiplicando isso, a gente tem a nossa equação desejada. Igualando os expoentes de mesmo valor, a gente obtém os valores de K, como a gente tem aqui. O K1 vai ser 4.434, K2 538, K3 48. O nosso primeiro gráfico, que é o sistema sem o ganho, sem a realimentação. Você vê que ele parte de 1 aqui, sobe e continua constante, quando ele deveria seguir uma referência zero, né? Que é o que acontece aqui no nosso segundo gráfico. Ele desce de 1, fica um pouco negativo, oscila e segue a nossa referência em zero. O projeto de servosistemas, onde ele tem que seguir uma referência de entrada, a gente coloca um integrador e um ganho E e um ganho KE no começo. No meu caso, eu coloquei como KN. A gente tem uma nova equação, que seria essa aqui,
com os componentes da matriz A sendo A menos BK, B vezes KE, menos C e zero. Aí substituindo, né, todas as matrizes aqui, fazendo os cálculos, a gente obtém essa nova matriz. Tirando a determinante dela e igualando os coeficientes com a nossa matriz desejada, a gente obtém um KN de 4.430. No primeiro gráfico aqui é também um sistema realimentado, só que com ganhos em 1, né? E você vê que ele oscila bastante e tem um tempo muito grande para assentar. Um tempo muito grande de assentamento. No nosso segundo aqui, ele parte de zero e segue uma referência em 1 sem sobressinal. As vantagens do sistema em espaço de estados são que as equações de estados fornecem um modelo matemático de grande generalidade, quer dizer que ela abrange mais diferentes sistemas, né? A notação matricial compacta facilita muito a manipulação de sistemas complexos. Ela pode descrever sistemas lineares e não lineares, pode descrever sistemas invariantes ou variantes no tempo, e é adequada para sistemas multi-entradas e multi-saídas, os famosos sistemas mínimos. Tá, então agora a gente vai comparar os três métodos utilizados, né? Um gráfico já compensado. Aqui a gente tem o LGR, o PID no caso, né? Método do PID. A gente tem um sobressinal ali de 15% e um tempo de assentamento de 1,4 segundos. Aqui já no avanço de atraso de fase, a gente tem quase o mesmo sobressinal também, só que com tempo de assentamento um pouco maior, de 5 segundos. E na realimentação de estados, a gente tem ali um tempo de assentamento de mais ou menos uns 6 segundos, só que sem sobressinal. O que foi a comparação de cada método, né? No LGR e no avanço de fase, a gente tem gráficos bem parecidos, porque são métodos meio que consecutivos, né? Um, um compatível com o outro. Só muda o Uhum. jeito que são feitos, né? Um é os elementos ativos e outros passivos. Uhum. Só essa parte. E a parte de cálculo também, que é o que muda mais, a parte de projeto, né? Que um usa bastante geometria para calcular o LGR, essas coisas, o outro é mais pelo diagrama de O Bode. lugar das raízes ele é um pouco mais simples de você determinar a estabilidade, né? Porque é só Uhum. você montar o lugar das raízes ali, você já tem uma noção do sistema. E no avanço e atraso de fase já é um pouco mais complicado, né? Porque você tem que passar É. por pro gráfico de Bode. Ele também é um pouquinho mais ambíguo, tipo, às vezes se você acha que vai dar certo, você não dá, e você não entende, tipo, é mais difícil de prever o que vai acontecer quando você faz a compensação. Tipo, fazer, tipo, 3 vezes esse sistema, o mesmo método, só mudando os pontos para conseguir Uhum. E compensar. na realimentação, acho que é um pouco mais fácil de você entender sobre a controlabilidade, né? Porque é um método mais simples, só calcular uma matriz e a determinante dela. E eu achei um método um pouco mais fácil de fazer em questão matemática, porque ele é um pouquinho mais receita de bolo. Ele é mais, tem os passos mais certinhos. Mas eu acho que a diferença maior é em relação ao projeto em si mesmo, aos métodos, do que em relação ao resultado. Mas esse aqui, olhando bem assim, eles quase se aproximaram, né? Não, Uhum. eles ficaram Ficou muito bem bom. próximos. Vocês querem dar mais algum parecer? É isso mesmo. Beleza. Isso aí. Então a gente vai encerrar aqui o nosso projeto final.